o Jornal Brasil Atual continua com seu giro para saber como estão aí as principais cidades do Brasil em relação às eleições de 2020. Hoje nós vamos a Fortaleza falar com a professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará, pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da Universidade Federal do Ceará, Monalisa Torres. Bom dia, Monalisa. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre as eleições de Fortaleza. Prazer é nosso. Então, para começar, Mona Lisa, queria que você falasse a respeito de como está o quadro eleitoral até o momento e quais têm sido os principais temas da campanha na capital cearense. Bom, temos 11 candidaturas aqui, acho que foi uma tendência geral em razão da mudança das regras, sobretudo para as eleições proporcionais. Isso acabou impulsionando um maior número de candidaturas a cargos majoritários, com uma tentativa de puxar votos para as eleições proporcionais. E no que diz respeito à competitividade dos candidatos, temos 3 candidatos que estão disputando aí vagas pelo segundo turno. A possibilidade de ter um segundo turno real, as 2 pesquisas que saíram de intenção de voto, tanto o Datafolha quanto o Ibope, apontam que essas candidaturas mais competitivas são a do Capitão Wagner do PROS, Luiziane Lins, do PT, que já foi ex-prefeita 2 vezes aqui em Fortaleza, e Dr. Sarto, do PDT, que é o candidato governista. Essas são as três candidaturas que estão em páreo. O Capitão Wagner aparece nas pesquisas com 31% e 33% das intenções de voto, a Luiziane entre 24% a 21% e o Sarto de 15% a 16% das intenções. Essa semana vai sair outra rodada de pesquisas do Ibope, a gente está esperando aí para ver, dentro dessas questões que estão sendo discutidas e dos próprios desdobramentos dos debates, se vai ter alguma alteração. No que diz respeito aos debates e ao que tem sido muito pautado aqui nas eleições, além das questões locais, porque, enfim, é a eleição municipal, então a questão local, sobretudo de saúde, elas são muito reforçadas e mobilizadas pelos candidatos. Há também algumas especificidades que eu acho bastante interessantes. Por exemplo, Luiziane é do PT e o candidato Sarto, governista, do PDT, eles disputam a imagem de Camilo Santana. Camilo Santana, governador petista, tem sido muito bem avaliado, principalmente em razão dos 2 últimos enfrentamentos às grandes crises que tivemos aqui no Estado, a primeira de segurança pública, no início do ano, e agora em relação ao enfrentamento à Covid. Então, o governador tem uma avaliação positiva muito boa. Isso tem, de alguma forma, mobilizado essas 2 candidaturas para ligá-lo e associá-lo, né, à sua imagem. Tem sido uma disputa até interessante. Em relação a Capitão Wagner, há também todo um debate que tem sido muito forte nesses últimos dias, em relação à associação que as candidaturas disputam com ele, sobretudo de Sarto, tentam associá-lo, né, ao motim do qual ele teve papel de negociador. Lembrando que o Capitão Wagner foi um candidato que se alçou ao cenário político no estado do Ceará em 2012, quando ele liderou o motim das PMs aqui no estado. Na época, o Cid Gomes era o governador, então ele foi uma liderança que mobilizou e que liderou esse movimento, se alçou à política naquele momento, conseguindo se eleger sucessivamente com a maior votação para os cargos ao legislativo, em que disputou nos anos seguintes. E nesse ano ele também participou desse motim, de alguma forma, como um líder que estava ali para participar das negociações. Então, ele teve um papel no motim, e agora há toda uma mobilização em torno disso, porque esse motim, diferente de 2012, foi muito desgastante para a imagem das lideranças que participaram, né? Foi muito mais violento, os índices de violência aqui, de mortes por causas violentas, aumentaram durante esse período, né? Então a população não apoiou desta vez, como em 2012, então houve todo um desgaste, ele tenta de alguma forma se desvincular desse evento, desse momento de crise na segurança pública do Estado no início do ano.
E quando a gente tem mobilizações de agentes de segurança, né, a gente sabe que boa parte dessa base, né, não só no Ceará, mas também em outros estados, acaba ficando associada ao bolsonarismo. Qual o papel que a imagem do presidente Jair Bolsonaro tem desempenhado nessa campanha e também de outras figuras, Mona Lisa, como a do ex-presidente Lula e também dos irmãos Ferreira Gomes? Sim. Não tem como a gente não pensar também nas eleições municipais como um momento que antecede, de alguma forma, o cenário que vai se montar, indicar tendências para as eleições seguintes. Eu estou falando especificamente das eleições de 22. Há todo um movimento aqui das lideranças políticas com esse objetivo de tentar marcar território mesmo, né, já pensando, já mirando 22. Aqui o capitão Wagner é a liderança mais próxima do bolsonarismo, não só porque ele foi o principal articulador político em 2018 da campanha do Bolsonaro aqui no Estado, mas também porque há todo um conjunto de outras lideranças muito fortemente ligadas ao bolsonarismo que estão no entorno de Wagner. Mas o que é interessante é que aqui no Ceará a rejeição do Bolsonaro é muito maior do que a aprovação. No Nordeste tem tido, em geral, essa avaliação negativa em relação ao Bolsonaro. E o Wagner, de alguma forma, ele tem tentado se manter distante dessa associação. Acho que a única candidatura que ainda tentou fazer essa conexão entre Bolsonaro e Wagner foi a da Luiziane, mas ainda muito no início da campanha, de uma forma muito assim, indireta, né? E aí, o que é interessante observar nesse cenário de rejeição do Bolsonaro é que o Wagner, ele de alguma forma teve que esconder o Bolsonaro nessa campanha. Como eu falei, apesar das lideranças de entorno serem bolsonaristas e apoiarem o Wagner, e ele ser o candidato mais aproximado, mais alinhado ao bolsonarismo, mais competitivo, então é difícil imaginar que essas lideranças bolsonaristas não apoiariam, sobretudo depois de Bolsonaro sinalizar esse apoio, né, numa das lives que ele fez recentemente. Quando o Wagner cita ou se refere a Bolsonaro, ele não usa o termo presidente Bolsonaro, o próprio nome do Bolsonaro, ele fala de relações institucionais com o governo federal. Então, é uma tentativa muito clara de esconder o próprio Bolsonaro nas suas campanhas, porque ele sabe que a rejeição de Bolsonaro é muito alta. Em relação à candidatura petista, ao longo de todas essas semanas de HGPE, de horário político eleitoral, a Luiziane, como candidata do PT, tem tentado mobilizar esse legado petista, tanto a nível federal quanto a nível estadual, na sua campanha. E a última pesquisa da Datafolha que saiu mostrou que o Lula tem o maior potencial de transferência de votos aqui no Ceará. 33% das pessoas entrevistadas afirmaram que com certeza votariam em alguém indicado pelo presidente Lula. O que tem gerado, inclusive, uma mobilização, inclusive de Lula, né, que tem aparecido mais agora, mais nesses últimos dias, tem aparecido nas campanhas de Luiziane. Luiziane, esse final de semana, foi a São Paulo para gravar propagandas eleitorais com o presidente Lula, já nessa tentativa de garantir uma ampliação da sua base, uma melhoria nos seus índices. E em relação ao Ciro, é interessante você ter colocado o Ciro, porque apesar do Ciro ter sido o candidato mais votado em Fortaleza no primeiro turno de 2018, né, aqui em questão de posição de voto, proporcionalmente falando, o Ciro foi o mais votado, depois Haddad, depois Bolsonaro. Ele tem pouca influência no voto do fortalezense. Né? Eu achei que eu realmente fiquei surpresa, eu imaginei que ele tivesse um potencial maior de transferência de voto, mas aqui ainda há uma rejeição relativa aos Ferreira Gomes em Fortaleza, sobretudo ao Ciro. O Cid tem uma aprovação um pouco melhor, mas o Ciro ele ainda é mais rejeitado do que aprovado entre os eleitores de Fortaleza. Então, acredito que essa disputa vai ficar ainda um pouco mais intensa, sobretudo nessa mobilização da figura do Lula, quando o Lula aparecer mais nas campanhas de Luiziane, e a própria tentativa de emplacar a imagem de Camilo entre Sarto e Luiziane. Essa disputa ainda vai render muito. Quer dizer, no eventual segundo turno, então, essa associação que você falou do capitão Wagner, né, com Bolsonaro, que ele tenta rejeitar, inclusive, mas que a base dele, inegavelmente, é próxima ao presidente da República, pode acabar prejudicando, ao passo que a associação de Luiziane ou do próprio Sarto com Camilo Santana e também com Lula podem acabar beneficiando numa eventual disputa do segundo turno. Você acha que esse é o cenário que mais ou menos se desenha, então, Mona Lisa? Por hora, os
candidatos que estão mais próximos de ao segundo turno é Capitão Wagner e Luiziane Lins. Luiziane já tem feito esse movimento de mobilização da imagem de Lula e de Camilo também, mas eu acredito que essas disputas entre candidatos de Bolsonaro e candidatos de Lula serão muito mais fortes no eventual segundo turno. E como é que a pandemia tem afetado a campanha? A gente tem esse ano uma campanha um pouco mais curta, isso tem dificultado para os nomes que são menos conhecidos do eleitorado, ou o uso das redes sociais, de certa forma, tem ajudado a compensar isso? Bom, aqui eu não sei se é um fenômeno que poderia ser pensado para o Brasil inteiro, mas muitas cidades do Nordeste têm vivenciado questões muito semelhantes. Primeiro, a pandemia realmente acaba reduzindo a possibilidade de eventos de rua, né? Isso em função mesmo da própria necessidade de manter distanciamento social, de todas as regras de biossegurança. Mas o que a gente tem visto de fato, sobretudo nos municípios do interior, e eu digo isso com a convicção de que tem acontecido, tem se replicado em outras realidades de outros estados nordestinos, é que a campanha de rua, sobretudo no interior, elas não cessaram, né? Inclusive aqui no Ceará, a Justiça Eleitoral tem realizado um conjunto de orientações, inclusive já chegou a proibir eventos em determinados municípios pela quantidade de aglomeração que tem visto nesses eventos, né? Então, isso tem sido muito preocupante. O governador Camilo Santana, esse final de semana, recuou no plano de retomada da economia, porque tem se visto muitos eventos de aglomeração, não só eventos políticos, mas também eventos festivos, né? E isso tem gerado um aumento no número de casos de Covid. Em relação às candidaturas novas, né, esses novos nomes que têm tentado se apresentar nesse cenário, eles têm tido, de fato, muita dificuldade. Primeiro porque os candidatos incumbentes, que a gente chama, né, que tentam reeleição, aqueles que estavam desgastados politicamente, mas que conseguiram conduzir de forma plausível, ou no mínimo aceitável a pandemia, eles tiveram melhoras nos índices de aprovação. Então, isso de alguma forma influenciou na própria intenção do voto em reeleger essas figuras, né? E aí isso tem gerado, inclusive, uma mobilização muito maior nas redes sociais. Se vocês forem pesquisar, tiverem interesse, essa curiosidade, de pesquisar a quantidade e o valor que alguns candidatos têm investido nas redes sociais, Fortaleza apresenta, entre os 10 que mais investem em Facebook e Instagram, Fortaleza apresenta os 3 maiores investidores, né? Que é Sarto, Célio Studart e Capitão Wagner. Esses são os nomes que mais investem em campanhas na internet. Os nomes menos conhecidos também têm investido muito, mas é interessante observar como essas candidaturas têm investido, têm gastado em redes sociais. E aí eu levanto um ponto a mais, né? As eleições, ou pelo menos as regras eleitorais, elas tentam, de alguma forma, garantir isonomia na competição. O que a gente tem visto é que candidaturas com mais recursos, com possibilidade de mais recursos, elas têm investido muito mais em disparos e em divulgação de peças publicitárias nas redes sociais. Então, isso, de alguma forma, tem tornado desigual essa competição. Até porque as redes sociais, né, não são um lugar equânime, né, onde prevalece de fato a igualdade, né? O dinheiro acaba fazendo diferença. A gente viu como é que foi nas eleições de 2018, principalmente em relação ao WhatsApp. Você acredita que as redes sociais também podem ter essa influência grande numa eleição local, como é a eleição municipal em Fortaleza, Mona Lisa? Eu acho que as redes sociais chegaram para ficar. 2018 foi muito simbólico do quanto as redes sociais foram mobilizadas e foram eficazes no sentido de garantir, de alguma forma, competitividade para um candidato que tinha pouco tempo de TV, né? Inclusive, e isso tem sido uma preocupação constante dessas candidaturas, como eu te falei, né? Só para a Prefeitura de Fortaleza, os maiores gastadores, né, estão em Fortaleza, Wagner, Sarto e Célio Studart. Então, há essa preocupação de ocupar o máximo de espaço no que diz respeito a uma campanha, sobretudo num ano eleitoral em que esse tempo de campanha se reduz bastante, né? Mas eu acredito que a depender da realidade, o eleitor ainda sente falta desse contato, desse corpo a corpo, desse olho no olho com o candidato. E, de fato, o que a gente tem observado aqui em Fortaleza é que os candidatos estão indo às ruas, os candidatos fazem movimentos de rua. É claro que
que não na mesma intensidade que vimos em outros anos, mas os candidatos vão à rua, os candidatos fazem carreata, fazem bandeiraço, visitam comunidades. Inclusive o próprio Dr. Sarto, que é o candidato governista, ele foi testado com Covid ainda no início da campanha, se recuperou agora, então voltou às campanhas de rua esse final de semana, né? Então, esses são cenários que aparecem em Fortaleza, mas que o que a gente tem observado é que também são comuns, não são incomuns, né? Quando a gente pensa as campanhas em outras capitais do Nordeste. Tá certo, Mona Lisa. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Agradeço o convite. Até a próxima. Conversamos aqui com a professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará, pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da Universidade Federal do Ceará, Mona Lisa Torres. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.